acabar com o mal. Tenho que ser invencível pra derrotar vilões. Tenho que ser invencível para salvar alguém. Tenho que ser invencível para ser um herói. Tenho que ser. E aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a primeira parte dessa teoria de o que teria acontecido se Dante fosse para o mundo de Akame ga Kill. Essa teoria começa quando Dante estava dormindo de boas no seu trailer e até que o seu irmão Vargil, que estava do lado de fora, abre uma fenda dimensional com a sua Yamato. Logo em seguida ele dá um chute no trailer do Dante que o joga naquela fenda, assim a mesma se fecha. Vargil: desculpa irmão, mas como eu disse antes, esse mundo precisa de um rei para comandá-lo contra os demônios, porque os humanos são fracos, então adeus. E então o cenário muda, e quando Tatsumi no mundo de Akame ga Kill termina de matar aquele monstro, um objeto estranho começa a cair no chão, assim assustando Tatsumi e os demais ali. Tatsumi: mas o que é esse troço, homem 1? O que é essa coisa? Parece um tipo de carruagem. Homem 2: é melhor a gente sair daqui antes que essa coisa nos ataque também. Ele dizer isso, os dois homens saem dali em uma alta velocidade. Então Tatsumi, curioso sobre aquela coisa, fica analisando até que ele abre a porta do trailer. Então quando ele entra lá, ele veria várias coisas estranhas enquanto colocava a sua mão no nariz. Tatsumi: nossa, parece que alguma coisa morreu aqui. E então um tiro e disparado pelo Dante, assim assustando o garoto. Dante: foi mal garoto, mas você entrou na casa errada. Ele fala isso apontando a sua arma para o Tatsumi, e então mesmo gaguejando um pouco fala que não ia machucar o Dante e que ele apenas estava curioso e entrou sem permissão. Nos pensamentos de Dante: não sinto que ele esteja mentindo, e afinal de contas eu estou em um lugar totalmente diferente do que eu estava antes. Será que isso é algum tipo de ilusão de algum demônio? Eu não consigo sentir o cheiro de sangue no ar, então isso não é obra de um demônio, isso só pode ser coisa do meu irmão. Droga. Então Dante, que estava sentado, se levanta, assim ele pega as suas coisas e uma fatia de pizza que estava em uma pequena mesa. Então ele manda Tatsumi sair, logo mesmo sai junto do Dante, que ainda estava com a arma apontando para a cabeça do Tatsumi enquanto comia a fatia de pizza. Tatsumi: eu já disse que eu não faria mal a você, então por favor pode abaixar essa arma. Dante: em primeiro lugar garoto, eu não pretendo matar você. Em segundo, eu tenho uma certa experiência quando conheço gente nova. Às vezes eles querem me matar e outras vezes eles querem me ferrar, então só estou sendo cauteloso. Ele fala isso enquanto terminava de comer a fatia de pizza. Galera, na boa, o Dante é obcecado em pizza. Kkkkkk. Bem, voltando, Dante perguntaria para o Tatsumi onde ele está indo, então ele fala a mesma coisa que disse para aqueles homens. O mesmo pensa que talvez ele possa encontrar uma maneira de voltar para o seu mundo na capital, então ele coloca sua arma no coldre e manda o Tatsumi se virar. O mesmo obedece, então ele veria que o Dante estava esticando a sua mão para ele. Dante: o meu nome é Dante e acho que estou em outro mundo. Após ele falar isso, o Tatsumi fica sem entender nada, mas ele aperta a mão do Dante e fala também o seu nome, e assim os dois vão em direção à capital. Quando eles chegam lá, o Tatsumi ficaria impressionado e o Dante diria que a cidade que ele morava era bem maior e muito mais moderna que isso. Então o Tatsumi perguntaria o que ele iria fazer na capital, então o Dante fala que isso não era da conta dele, assim como no original
jornal o Tatsumi tentaria se tornar um soldado, mas seria rejeitado com uma pequena diferença que o Dante estaria do lado dele. Então a Leonis pegaria no ombro de Dante e perguntaria se eles estavam interessados em uma forma de entrar rapidinho no exército. O Tatsumi ficaria com os olhos brilhando, fala que sim, mas o Dante fala que ela não engana ninguém. A Leonis ficaria com uma expressão séria e vendo que o clima estava ficando pesado, Tatsumi fala que eles poderiam conversar com calma em outro lugar. Então a Leonis muda de expressão e fala: 3 vão para um bar. Então ambos se sentam em uma mesa e logo a Leonis fala que para entrar no exército vai precisar de dinheiro. Logo o Dante fala que ela estava enrolando ele. Então a Leonis fala que não e logo o Dante fala para o Tatsumi não entregar seu dinheiro a ela, mas o Tatsumi fala que ela não seria tão ruim e assim ele dá todo o seu dinheiro a Leonis. Então a mesma pega o dinheiro e sai do bar dizendo que iria voltar logo. Dante: você realmente é um grande idiota, Tatsumi. Vamos esperar, eu tenho certeza que ela vai voltar. Após falar isso, os dois ficam esperando e nesse meio tempo Dante estava comendo e bebendo muito. E Tatsumi perguntaria onde o Dante tinha arrumado o dinheiro. Então o mesmo fala que ele tinha várias joias que ele tinha roubado do diabo que ele enfrentou no seu mundo. Então Tatsumi meio que entende a explicação. Já de noite o Dante fica rindo da cara do Tatsumi por ele ter sido enganado pela Leonis e mesmo ficaria com aura depressiva que apenas concordava com Dante. Então saem do bar. Então Tatsumi ficaria sentado em um beco. Então Dante se senta do lado dele. Tatsumi: mas por que você está comigo? Você tem dinheiro, não? Você pode ficar em algum hotel. Dante: o bom é que eu não consigo confiar muito bem nas pessoas daqui e afinal de contas eu nunca abandonar um amigo. Tatsumi: amigo? Dante: isso mesmo, você é o primeiro cara que eu conheço que não é um demônio e também não tentou me matar, então eu confio em você. Após ele falar isso, o Tatsumi ficaria feliz e logo uma garota chega perto dos dois e perguntaria se eles não queriam dormir na casa dela. Então Tatsumi aceita. Já o Dante ficaria desconfiado da garota, mas mesmo assim ele iria junto do Tatsumi para protegê-lo. E ao chegar naquela casa de malucos, os pais da garota perguntariam sobre o passado deles. O Tatsumi fala as mesmas coisas do original. Já o Dante fala que ele era um mercenário que fazia vários trabalhos. Então a mãe da garota fala para eles irem dormir. Durante a noite o Dante sai escondido de seu quarto sem que ninguém percebesse e começa a explorar o lugar, porque todos os seus sentidos estavam falando que essa família era coisa ruim. E ao explorar o local ele veria um celeiro e entraria lá dentro, assim vendo uma cena terrível. Dante sabia que essas pessoas não eram o que pareciam. Então o Dante veria um garoto dentro de uma cela implorando por ajuda e rapidamente o Dante tira ele de lá. Garoto: obrigado, você tem que sair daqui agora, essas pessoas são demônios em pele de gente. Ele fala isso enquanto dava seu último suspiro e logo em seguida ele morre. Dante: agora pode descansar. Então o Dante enterra o corpo do garoto. Já na manhã seguinte os dois estavam fazendo compras com a garota e por aí seria combo original até que chega e a mãe da garota estava caminhando nos corredores enquanto se perguntava que tipo de tortura ela ia usar mais rapidamente. Ela cortada ao meio por Shelly. Então Tatsumi com o barulho e quando mesmo sair de seu ele veria que Dante já estava o esperando. Dante finalmente acordou dela adormecida. Bem, eu não tenho tempo para explicar, então me siga. O Tatsumi ficaria sem entender nada, mas ele segue o Dante. Então Tatsumi veria a Night Raid pela janela, então ele ficaria preocupado e chegando do lado de fora onde o pessoal da Night Raid estava matando todos os guardas e no meio dessa confusão o Dante mandaria-o ir direto para o celeiro que ele ia explicar tudo. Quando ele
ele estivesse lá. E ainda sem entender, o Tatsumi assente com a cabeça e vai na direção do celeiro. E logo Dante já sacar suas duas pistolas e fica matando todos os guardas, explodindo as cabeças de todos, assim pressionando todos os membros da Night Raid pela agilidade insanas que o Dante demonstrava utilizando as suas pistolas. Logo o Bulat fica de costas para o Dante. Bulat, você é bem habilidoso. Quem é você, Dante? Que tal deixamos o nome para depois de acabarmos com todos esses merdas, Bulat? Concordo. Então os dois ficam matando todos os guardas restantes ali, já o Tatsumi com a garota junto de dois guardas, e por aí seria como no original, até garota se revelar uma tremenda louca. Mas com um tiro no meio da cabeça o Dante finaliza ela. Dante, gado não é, então você é estrume de porco. Após ele fazer isso, todos ali ficam surpresos pela frieza de Dante, principalmente a Akami, que estaria interessada no mesmo. E então a Akami e a Leonis perguntariam para ambos se eles queriam entrar para a Night Raid. O Dante fala que iria, porque ele não tinha nada para fazer mesmo. E isso parecia divertindo. Tatsumi ficaria pensativo, mas entraria por causa do Dante. O Tatsumi perguntaria quem era realmente o Dante, então com um sorriso fala que era um mestiço meio anjo e demônio, assim surpreendendo mais ainda os membros da Night Raid. Então todos voltam juntos para a base e no meio do caminho eles ficam se conhecendo melhor. E logo Dante percebe que a Akami estava gostando dele e a Leonis. Nos pensamentos do Dante: ai, só tem mulher bonita na minha vida. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. E se inscrevam no canal, beleza? E fui.